Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa da sua conta. E hoje nós vamos começar falando dos 2 bilhões e 500 milhões de reais que estão sendo injetados na economia do Brasil. Este é o valor do maior lote de restituição de imposto de renda que começou a ser pago aos contribuintes na semana passada. E no segundo bloco, o assunto é uma pesquisa que aponta que 36% da população não tem conta bancária. E para encerrar, você vai entender o que tem acontecido com o Banco Santander diante da crise espanhola. O Da Sua Conta já está no ar. A Receita Federal começou a pagar na última semana o maior lote de restituição do imposto de renda da história. 2 bilhões e 500 milhões de reais já estão disponíveis para os contribuintes. Mas o que fazer com esse dinheiro? É melhor investir ou pagar dívidas? Sobre o assunto, eu converso com o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Maria. Fábio, a forma de utilizar esse dinheiro vai depender muito da situação que o contribuinte se encontra? Com certeza. A maioria dos economistas, eles sugerem que o contribuinte use essa restituição do imposto de renda principalmente para pagar dívidas, já que, de certa forma, apesar dos juros bancários estarem diminuindo no Brasil, mas, quer queira ou não, a dívida sempre é prejudicial para a renda familiar. Então, se você tiver a possibilidade de usar essa restituição para pagar dívidas e se livrar dos juros, e você restabelecer o equilíbrio das suas contas, do seu orçamento familiar, essa é realmente a melhor medida. Se não, se você não tem nenhuma dívida, então você pode realizar, por exemplo, aquele sonho que você deseja de obter algum objeto, algum desejo de consumo à vista. Caso não tenha, então a possibilidade é você poupar essa restituição fazendo uma aplicação financeira, seja colocando na poupança ou seja colocando esse recurso em outro tipo de aplicação mais rentável. Bom, pelo que a gente vem acompanhando, Fábio, talvez a primeira opção seja que a maioria vai optar. Agora, no caso dessas pessoas que têm dívidas, a gente vê que, utilizando esse valor, esse dinheiro que está sendo injetado na economia não vai circular, porque na verdade vai ser para pagamento de contas. Não vai circular. De qualquer forma, se não circula, isso restabelece um clima de maior confiança do mercado em relação ao quê? A concessão de mais crédito, a concessão de mais prazo para compra. Por quê? Porque se os consumidores e os contribuintes estão pagando dívidas, então sinaliza para o sistema financeiro bancário que há uma certa, digamos assim, uma situação favorável do ponto de vista de você se arriscar mais em termos de concessão de crédito. De qualquer forma, de um lado é bom, caso macroeconomicamente os contribuintes gastem esse dinheiro, e do outro lado também é bom, macroeconomicamente, se eles pagarem dívidas, porque na frente, o sistema financeiro bancário, ele poderá muito bem ver que o ambiente é de tranquilidade e as expectativas são muito boas e pode continuar concedendo crédito. E uma pesquisa recente aponta que 36% da população do Brasil não tem conta bancária. Metade desta fatia apresenta como principal motivo para não usar os serviços bancários a falta de condições financeiras. Fábio, como é que essa redução, promovida a redução das tarifas, feita aí pelos bancos, pode estimular, Essa falta de acesso é um problema que não dá para ser resolvido assim tão fácil, Na verdade, Maria, veja só, tem uma grande parcela da população brasileira que ela não precisa, não necessita do sistema financeiro bancário. Ou seja, é uma questão de necessidade. É necessidade, por exemplo, uma parte ela recebe, é evidente, via sistema financeiro bancário, algum benefício, alguma renda na forma de salário e tudo, mas não tem a frequência de uso dos serviços financeiros dos bancos. Então, uma parte considerável, na verdade, só tem uma conta vinculada a salário e acabou-se. Não tem uma conta corrente onde você possa ter acesso a cheques, uma conta corrente com acesso a crédito especial, cartão. Então, na verdade, é apenas uma maneira de haver uma relação da fonte pagadora com aquele cidadão. Então, praticamente, boa parte da população brasileira, sobretudo aquela mais pobre, não tem essa vinculação com os bancos. Porque na verdade a gente não pode interpretar então de uma forma negativa, o fato dessas pessoas não terem conta em banco, mesmo porque é uma conta a mais, uma tarifa que se paga para ter acesso a esse serviço. Não necessariamente, observe mesmo, aqui em Alagoas, se você for pegar os dados da PNAD e do IBGE e observar que quase 78% da população recebe de 1 a 3 salários mínimos,
não é? Incluindo também as pessoas que declaram não ter nenhum rendimento, né, fixo. Então você vai observar que boa parte da população alagoana ela não tem acesso muito facilmente ao sistema bancário, conforme nós temos, eu e você e aquele que está nos ouvindo hoje. Então, boa parte da população ela só faz receber, seja nas casas lotéricas, sejam também nos bancos credenciados. Não tem essa rotatividade nos bancos. Por um lado, isso significa que é ruim, por quê? Porque digamos, a proliferação de bancos, a proliferação de agências, ela se dá em razão de quê? Onde o dinheiro se encontra. Quando você vai ver o mapa de Alagoas, né, você tem poucas instituições financeiras bancárias, quando você compara com os estados mais dinâmicos, né, e essas agências bancárias se situam ali realmente onde o dinheiro circula, né, com mais, digamos assim, mais volume, e grande parte da população que está mais no interior não tem acesso muito frequente à agência, porque nem tem. A não ser os Correios, por exemplo. Um outro dado dessa pesquisa também aponta que 32% dessas pessoas utilizam o autoatendimento ainda e apenas 15% os serviços pela internet. Então a gente vê que ainda existe uma pequena parcela só, né? Não, com certeza. Né? Dados os níveis de pobreza em Alagoas, por exemplo, não é? Fica muito difícil, é um sonho muito distante essa parcela da população ter acesso, né? O que é um computador, quiçá a internet. Nós sabemos que nem a mesma telefonia móvel, né, ela consegue chegar com sinais tão bons em algumas regiões aqui de Alagoas. Né? Imagina a internet. No caso das instituições bancárias, né, você falou da proliferação, né? Mas a gente vê que, por exemplo, cidades como Maceió, capital, as agências não param de crescer, né? Veja só, a Maceió é um caso, digamos assim, um ponto fora da curva com relação ao Estado. É um município que concentra quase 50%, né, da economia alagoana e 1/3 da população. Então é bem diferente. Mas então, você acha que é proporcional? Há uma concentração evidente de pessoas em Maceió muito grande e uma tendência ao crescimento do comércio e serviços. Né? Isso a gente está observando cotidianamente em Maceió, mas de certa maneira esse crescimento do número de agências em Maceió é em alguns bairros e não é tão acelerado assim, porque, por exemplo, eu observo mesmo na cidade aqui, na parte litorânea, existe uma escassez muito grande de agências, você precisa se deslocar grandes distâncias para chegar a determinadas agências de alguns bancos. E no próximo bloco a gente fala sobre o Santander, que esta semana foi rebaixado no mercado internacional. É só um instante, não saia daí.